Legal. Eu perguntei se a gente recebeu, se o pessoal recebeu o e-mail, porque algumas pessoas comentaram que não tinham recebido. E aí elas não receberam o link desse webinar aqui. De qualquer forma, eu já espalhei o link por aí agora, acho que fica mais fácil de poder encontrar. Bem, boa tarde a todos. Caso tenha algum problema com o som ou com a apresentação, podem falar aqui no chat que eu vou estar de olho, tá? Como sempre, eu vou deixar alguns minutinhos no final para a gente conversar e bater papo e trocar ideia e fazer perguntas. E então eu vou olhar para o chat com mais atenção no finalzinho então, mas não tenha problema, não tem problema de você ficar fazendo comentários e trocando ideias durante a apresentação também, tá bom? Meu nome é Rafael Buzon, para quem não me conhece, para quem está chegando agora. Aliás, quem está participando hoje pela primeira vez, não participou ontem, deixa aqui também a cidade de onde você é, cidade e estado, tá bom? Caso você não tenha participado ontem também. E enquanto eu me apresento, o pessoal vai acabando de chegar aqui, aqueles que não chegaram ainda. E aí, Dilaine, tudo bom? Que bom que você conseguiu o link lá. Rafael Buzon, né? Eu estava me apresentando. Para quem ainda não me conhece, eu sou consultor independente de empresas, mais focado nesse mundo da agilidade, né? Trabalhando com Scrum, com Kanban, com coaching e fazendo consultoria nas empresas. Tenho trabalhado bastante com treinamentos também, voltados para desenvolvimento de produtos, Inception, esse tipo de coisa, Design Thinking. Então contem comigo se vocês precisarem. Fala, Fábio, tudo bom? Legal. O pessoal todo está chegando aí. Muito bem, então hoje é o segundo dia do nosso webinar, que eu separei em 3 dias, para que fosse legal a gente, primeiro, para não ocupar tanto tempo de vocês, e segundo, para que a gente pudesse entrar melhor nos conteúdos e ter um tempo ainda de perguntas, a fim de que não fosse tão extensivo e tão demorado cada webinar, tá bom? Nós vamos falar hoje do segundo dia, então o primeiro dia a gente vai fazer uma recordação daqui a pouco. O dia de ontem, né, foi o primeiro, a gente separou em 3. Falando um pouquinho do dia de ontem, então, né, o que a gente falou e o que quem está participando hoje vai ver. Aliás, quem está participando hoje talvez não perca muita coisa, assim, não é necessariamente obrigatório que você tenha visto o dia anterior. Acho que você vai tirar bons proveitos de hoje também, mesmo não tendo participado ontem. Resumo do dia de ontem, então. Previously on Agile Coach. Nós falamos basicamente quem é o Agile Coach e quem não é o Agile Coach. Nós falamos que o Agile Coach ele ganhou propriedades além do próprio nome, então se você poderia ficar de repente preso ao coach, né? A palavra coach, esse cara é só um coach, só. O que nós temos visto, e isso pegando da literatura também, Mike Cohn, Jim Highsmith e a própria Lisa Adkins, que escreveu o livro de fazendo coaching em times ágeis, né? Ela também vai falar que o Agile Coach ele é mais do que só um coach, ele agrega papéis e funções de mentoria, de treinamento, de capacitação dentro das empresas. Então, e a gente chegou a essa conclusão ontem, se você olha para o Agile Coach dessa forma, parece que é um termo mais interessante, né? Você poderia querer um termo mais genérico, como um agente de mudanças, mas talvez ele não seja tão comercialmente viável como o Agile Coach, que já traz a palavra ágil, que é bem interessante, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem procurado muito essa filosofia, né, de trabalho. A Esther falou que acho que está com um problema no áudio. Alguém mais está tendo, além dela? Senão pode ser um problema aqui comigo. A Bruna está ok. O Esther, talvez esteja só com você, então. Dá uma olhadinha aí nas suas configurações de áudio. Muito bem. Falamos também quem não é o Agile Coach, né? Falamos sobre os estereótipos do que seria um Agile Coach ruim ou um Agile Coach limitado, né? Às vezes não. Vamos separar uma coisa aqui. Um Agile Coach que talvez seja júnior em começo de carreira, ele não deixa de fazer algumas funções
de mentoria, de coaching, de treinamento, enfim. Ele tem que ter essas propriedades, talvez num grau um pouco menor, mas não deixar de fazer, que é o que acontece, por exemplo, com a secretária e o gente boa, que foi os estereótipos que a gente viu ontem. Onde eles são muito reativos, eles estão sempre correndo atrás das coisas, às vezes até gostam disso para se sentirem úteis, mas são estereótipos que não endereçam, talvez, as principais questões que um agile coach deveria estar endereçando, né? De reflexão, de mentoria, de capacitar o time, ler o ambiente, criar hipóteses, experimentar, que é um pouco do que a gente vai falar hoje também. O que é o Agile Coach, o que não é o Agile Coach, a gente falou do ambiente que o Agile Coach está inserido, que é um ambiente complexo. A gente falamos de complexidade, onde você não sabe as coisas de antemão, né? Não é tão determinístico quanto se eu fizer A, vai resultar em B. E posto que isso é verdade, eu preciso de experimentação constante, tanto na parte do produto quanto na parte do processo. Então, isso foi um pouco que a gente falou ontem. Muito a gente tem visto da literatura se amadureceu com gestão de produtos, com Inception, jornada do usuário, entender essa complexidade, fazer experimentações, testar, trazer o usuário para dentro, mas pouco ainda foi dito sobre como o cara de processos, né, o cara mais ligado a processos e talvez pessoas, pudesse também criar o seu backlog de atividades. E é um pouquinho disso que a gente está falando aqui. E aí ficou esse grande gancho, né? Tá bom, já que o Agile Coach tem que fazer isso e ele está nesse ambiente complexo, como é que ele pode identificar as coisas que precisam ser feitas, etc. Então a gente começa a falar um pouco disso hoje, eu vou apresentar uma das ferramentas que eu utilizo e amanhã a gente vai entrar no detalhe de como interpretar essa ferramenta, como ver os dados e o que ele nos diz e como que a gente pode sacar do nosso cinto de utilidades as principais ferramentas para poder endereçar esses problemas, essas oportunidades. Então esse foi o primeiro dia. Vamos falar então, e a gente falou da metáfora do Agile Coach como cientista, né? Que talvez fosse a metáfora que melhor identificasse para mim o que um Agile Coach deveria estar fazendo. Que ele vai analisar no ambiente complexo os elementos que tem ali, as pessoas, os comportamentos, a equipe, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso. E vai criar experimentações, ele vai sugerir práticas, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então, e a gente fala muito de transformação, né? Mudança de processos, abraçar mudanças, hipótese, experimentação, tudo isso nos remete ao papel que um cientista faz. E a gente acabou ontem com essa citação aqui do Mike Cohn, onde ele cita esse tal de Philip Anderson aqui, né? Falando que um gerente, na verdade, ele está falando aqui, nessa parte em específico, ele está falando de um líder, né, que quer trazer agilidade para a empresa, seja ele um gerente funcional, seja ele um agile coach, alguém que esteja realmente olhando para a organização como um todo. Ele deveria estar preocupado em promover comportamentos emergentes das interações dos agentes ali, né? Mais do que ficar ditando o que as pessoas têm que fazer de antemão. Então ele observa o ambiente, está funcionando, promove aquilo. Basicamente isso. E é isso um pouquinho do Agile Coach e do porquê eu acho também que ele tem muito a ver com um cientista. Avançando então, o dia de hoje também vai ser curto, né? Vai ser meia hora, 40 minutos de apresentação e depois a gente abre para perguntas. Então, posto que o Agile Coach é tudo isso, ele é um cientista e ele está num ambiente complexo, essas são as 3 frentes que eu acredito que ele deveria ter. Não estou querendo aqui esgotar o assunto ou falar que é só esses 3 elementos, mas essas 3 grandes frentes mostram bastante do que eu acredito que o Agile Coach deveria estar focando como principal, né, a maior parte do seu tempo. Então, vamos ver cada uma delas em detalhes. Né? Estudar os elementos, e aqui já estou pegando a metáfora do cientista, né? Testar as hipóteses e facilitar as transformações.
que seria então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Tá, tá. Espera só um minutinho. Peguei. Então, o que seria estudar os elementos, né? Basicamente, a gente teria 3 tipos de elemento dentro da nossa organização. A gente pode falar do indivíduo, o Agile Coach olhando para o indivíduo, ele olhando para a equipe e ele olhando para a organização como um todo, né? Então tem esses elementos que ele pode estudar, são passíveis de estudo e passíveis de receberem algum tipo de melhoria, algum tipo de ação, hipótese que o Agile Coach pode testar. Então são esses 3 elementos que eu identifiquei e vamos falar um pouquinho de cada um deles. O indivíduo, né? A ideia de falar do indivíduo é identificar talvez aqueles que tenham comportamentos específicos, né? Então você vai ter aqueles que são mais inflamáveis, né? Usando ainda a metáfora do cientista, aqueles que são mais básicos, né? É a base de sustentação, é a base da reação química, né? E alguns catalisadores, aqueles que promovem eventualmente que as reações aconteçam de uma maneira mais interessante. E talvez você, como Agile Coach, pudesse estar olhando para ver se existem, inclusive, esses 3 elementos dentro do seu time, né, do seu composto organizacional. A gente não está buscando entender o time, a equipe, através do estudo específico e individual de cada pessoa. Porque o time, como eu falei ontem, ele também é um composto orgânico, né, que tem suas próprias características. Você não consegue explicar a equipe olhando um indivíduo em especial, né, e nem todos individualmente, porque a equipe é a interação entre os indivíduos ali dentro. Então ela é maior do que a própria soma dos indivíduos isoladamente. Então, se você quiser entender a equipe, não é através de estudar o indivíduo isoladamente que você vai conseguir. Mas existem benefícios em se estudar o indivíduo, né, de saber as características de cada pessoa, imaginando que você é um Agile Coach e está buscando isso também, não só aplicar frameworks e aplicar alguns conceitos mais de cunho processual, mas também buscando trabalhar as pessoas e trabalhar os comportamentos, criar um ambiente interessante para as pessoas trabalharem. Esse é o indivíduo, então, né? E aí você pode, a gente vai ver a ferramenta que a gente vai utilizar, você vai ver que, olhando para o indivíduo, você consegue já tirar vários insights de como você, como Agile Coach, consegue criar o seu backlog em vários sentidos. Vamos falar de testar hipóteses, então. Né? E aqui a principal coisa que a gente precisa lembrar é que as hipóteses são as nossas intenções para aquele contexto mais complexo e a gente precisa de medição, a gente precisa entender o que a gente quer mudar, a gente não quer mudar por mudar, isso é uma falácia, né? Todo mundo fala que... Todo mundo não, né? Não vou generalizar, mas existe um senso de que precisamos mudar, mudar é importante e tal. Existem mudanças que são para pior também. Então, você precisa entender o que você quer mudar, por que você quer mudar aquilo e usar uma experimentação, fazer uma hipótese e medir. E você vai entender como que era antes, pode ser de forma qualitativa ou quantitativa, e você vai ter que entender se isso realmente trouxe um efeito esperado na sequência, medindo da mesma forma. Aí você pode medir de uma forma abstrata a percepção das pessoas, ou se existe um número específico que representa aquilo que você quer fazer, também você pode fazer. Tá bom? Essas são testar as hipóteses. Estou pegando minha colinha aqui. E por último, a gente tem a facilitar as transformações, né? O que é isso? É você fazendo a essência do que o Agile Coach prega, né? Usando todas essas ferramentas aqui de mentoria, coaching, facilitação. Você, como conhecedor de Scrum, provavelmente
vai querer aplicar o Scrum e adaptar ele de alguma forma. Você também tem no seu cinto de utilidades conceitos de gestão 3.0, de Kanban, que você vai querer aplicar. Então é de fato onde você já entendeu os elementos, você experimentou alguma hipótese que se mostrou válida e agora você está usando das ferramentas mais convencionais para poder ou facilitar essa mudança a princípio, né, no início, ou para sustentar ela, criar um hábito, criar uma rotina para que o time consiga, o time, a organização, enfim, aquele contexto consiga absorver aquela mudança de uma maneira natural e que vire algo orgânico, né, daquele time. Como eu falei, né, cultivar hábitos, criar autonomia nas pessoas uma vez que as mudanças se mostraram interessantes. Tem uma história interessante aqui que é, por exemplo, o daily, né? Então, geralmente quando a gente fazia o daily Scrum pela manhã, a gente tinha o hábito de fazer aquelas 3 perguntinhas, né? O que você fez, o que você está fazendo, né? O que você vai fazer e se tem alguma coisa bloqueando. Aí depois de um tempo a gente começou a perguntar, a gente começou a refletir nos dailies, qual que era a coisa mais importante a ser feita. E aí o que aparece são as pessoas falando sobre as suas perspectivas, né? As suas funções. Então, o desenvolvedor vai falar aquilo que ele acha mais importante para ele naquele dia. A pessoa de UX, a pessoa de qualidade vai falar eventualmente aquilo que está no quadro na fase dela, alguma coisa nesse sentido. Cada um vai olhar para a sua função e vai falar aquilo que é mais importante para ela naquele dia. O que talvez seja um desperdício se você pensar no fluxo como um todo, né? Porque se você quer focar em entregar mais coisas, talvez algum esforço que está sendo despendido numa fase de alguma das pessoas ali poderia estar sendo utilizado para ajudar um item a ser terminado mais rápido. E aí você foca mais em terminar do que focar em fazer a sua função. E aí isso era uma oportunidade interessante que a gente identificou. Testamos uma hipótese, a gente viu que era interessante e que trouxe melhorias, a gente começou a cultivar. E o que a gente fez? Então, todos os dias a gente começava a falar assim, o que é mais importante para a equipe? Então, a gente não fazia mais o dele convencional, a gente começava a entender quais coisas no contexto da equipe, então, eventualmente tinha uma pressão para entregar alguma coisa, algum bug importante em produção que precisava ser corrigido, alguma demanda urgente, ou alguma refatoração que precisava ser feita para que outra coisa fosse feita em seguida. Então, todos os dias a gente se questionava qual que é a coisa mais importante para a equipe. E aí depois a conversa girava em torno daquilo que cada um poderia fazer para ajudar a resolver essa coisa, né? Que é a coisa mais importante. Então, eventualmente, eu nem trabalharia na história que eu trabalharia, mas eu ajudaria alguém a terminar, a fazer alguma coisa, tirar algum impedimento. Enfim, todo mundo focado em terminar. E a gente mudou nossos deles, e eu, como Agile Coach, cuidei, né, promovi que isso acontecesse de uma forma regular, até virar um hábito e todo mundo poder já entendeu como funciona, e aquilo já se internalizou na equipe. Então esse é um exemplo de como você pode facilitar transformações, dado que você testou alguma coisa antes. Ok? Continuando então. Eu vou apresentar para vocês agora a ferramenta que eu utilizo. Ela é uma ferramenta simples de aplicação, mas ela traz uma infinidade de possibilidades de análise, né? A gente vai ver um pouquinho da mecânica hoje, de como que eu aplico, e amanhã a gente vai analisar um pouco melhor o que você pode fazer analisando os dados. Como que você conflita um dado com o outro para poder ter insights e assim montar o seu backlog daquilo que for mais importante para você e para o seu contexto. Ok? Eu chamei de ACT, mas eu não tenho nome para isso ainda. Agile Coach Tool. Muito bem. Onde acontece a aplicação dessa ferramenta? Ela acontece em reuniões de one-on-one. O que é uma reunião de one-on-one?
E aí você vê vários exemplos no mercado, né? As pessoas fazendo. Alguns dizem que reunião de one-on-one é feedback. Eu já vi muita gente falando assim, ah, vai ter reunião de one-on-one. Na verdade, o cara ia dar feedback para alguém. E eu já vi reuniões de one-on-one que são desestruturadas, não tem estrutura nenhuma, onde é uma conversa. Chama lá o cara, beleza, chega aí, vamos conversar, tal, e conversa e troca ideia, eventualmente sai um plano de ação dali, né? Mas não tem uma estrutura específica. O one-on-one que eu faço e no qual a gente vai aplicar essa ferramenta, ele a ferramenta nasceu para dar estrutura para o one-on-one. Então eu queria, além de conversar com as pessoas individualmente, eu queria também trazer um pouco de estrutura e essa estrutura poder ser útil para mim no futuro. Então deixa eu explicar o que eu fazia, né? Ah, só mais umas coisas antes de a gente avançar. O one-on-one eu gosto de fazer ele de uma forma recorrente, então eu já agendo recorrentemente as reuniões. Isto para que a gente não caia na coincidência de que, de repente, chamar uma reunião perto de um evento que aconteceu, ou de um problema que aconteceu em produção, ou de um conflito que alguma pessoa teve, e a pessoa associar a reunião a aquele evento, né? Ah, não, já vai falar sobre o que eu fiz. Ah, já vai criticar, já vai ter um feedback negativo. Então eu já vou e marco, cada 2 meses, geralmente eu fazia, eu já vou e coloco na agenda, então independente do que aconteceu naquele período, vai ter aquela reunião de one-on-one. E ela é para ser assim. Ela é só entre duas pessoas, né? Só você como audio coach e uma outra pessoa daquela equipe, daquele organismo que você quer analisar. Ela não, ela independe de senioridade das pessoas, então você pode pensar a princípio, ah, mas o cara é sênior e tal, ele não precisa disso, ou ele não vai gostar desse tipo de conversa. Se ele entendeu a mecânica da coisa, ele até vai procurar o one-on-one, ele vai utilizar isso como um canal junto com você para poder promover mudanças dentro do contexto. Então, depois que você ver aqui, você vai ver que não é especificamente para pessoas que estão começando, júniores, etc. É para todo mundo. Ele é diferente de uma retrospectiva, né? Na retrospectiva você tem todo mundo conversando, todo mundo trocando ideias, conflitando interesses, perspectivas e tal. Aqui é só você e a pessoa, então acabam aparecendo coisas que não apareceriam numa retrospectiva, né? Só entre você e a pessoa. E a ferramenta que eu vou mostrar agora, ela nasce dessa necessidade de dar estrutura ao one-on-one. Ok? Tudo bem até aqui? Eu vou compartilhar a tela, dá uma olhadinha se vocês estão vendo. A Camila falou que a apresentação parou. Você está vendo o demo, Camila, agora? E legal. Vamos ver se vocês conseguem enxergar agora o meu laptop. Consegue enxergar? Foi? Show. O Cleiton falou que consegue ver o meu desktop. Consegue ver, Cleiton, consegue ver o meu Excel? Agora voltou, né? Tá, eu vou mudar de tela aqui. Então eu não vou estar vendo o chat por enquanto. Mas espero que vocês estejam vendo. Muito bem. Então, essa daqui é a ferramenta que eu utilizo. Eu estou usando o Google Docs, tá? É um Excel. Voltei rapidinho só para ver se alguém comentou alguma coisa. Não. Então, ele é um Excel. E esse aqui é o resultado final da ferramenta. Esse aqui é o que você vai ter no final da aplicação com todo o seu time. Ok? Então deixa eu explicar um pouquinho o que cada coisa aqui representa. Do lado esquerdo aqui vocês estão vendo que tem algumas áreas de conhecimento, né, como planejamento, execução, qualidade. Essas aqui são as áreas que eu acabo analisando e que a gente vai ver daqui a pouco que você pode usar as que você achar mais conveniente no seu contexto. Eu começo com essas e essas já dão um bom insight do que feedback. A Esther falou que o mobile não está funcionando. Que pena, Esther. Desculpa.
Então tenta ir acompanhando pelo áudio e depois você pega a apresentação e dá uma olhadinha, tá bom? Resgata. Depois vai ter o vídeo também. Vamos lá. Então você tem aqui, você pode escolher fazer outros, analisar outros elementos além destes que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa daqui são as notas médias que os integrantes do time deram. Então, é a média de todas as notas que os integrantes do time fizeram para planejamento no bimestre de maio e junho. Nessa coluna aqui, na coluna C, eu tenho o desvio padrão destas notas. Então, eu consigo analisar pelo desvio padrão se as notas dos participantes elas foram muito discrepantes entre si. Deixa eu aumentar um pouquinho também aqui. Certo? Então, é composto por áreas do conhecimento que você quer analisar. Eu analiso, eu vou colocando aqui os bimestres, porque eu analiso a cada 2 meses. Aqui tem a nota média da equipe com o desvio padrão de cada um. E aqui eu criei uma pequena legenda, Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. Não. E aqui tem uma pequena legenda que eu coloquei, então, menor do que 2,5, eu marquei como vermelho, e aí amarelo, verde e azul, de acordo com essas regras aqui. Para eu poder bater o olho e já ter uma boa noção do que analisar. Certo? Então isso aqui é o resultado final que você depois vai utilizar, inclusive, para poder tomar algumas ações. Mas eu quero mostrar para vocês agora como funciona a reunião de one-on-one e estruturada dessa forma. Então vamos pegar aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo? Tem as abas de todos os participantes, Essa aqui são dados reais, então eu mudei o nome das pessoas. Então eu coloquei aqui o Joãozinho, a Mariazinha e tal, só para não ter referências verdadeiras aqui. Certo? O Diego Moura não entendeu o desvio padrão, O desvio padrão, eu estou usando a fórmula do Excel mesmo, o Diego, é uma fórmula X, É importante entender o que ele representa, O desvio padrão ele vai representar, por exemplo, se eu tenho várias pessoas, é o desvio em relação à média. Então, se a média é 3, a média de todo mundo é 3. Só que eu quero saber se uma pessoa colocou 1 e uma outra pessoa colocou 5. E se a outra colocou 3, outra colocou 2. Então, a quantidade de itens diferentes da média, e se tiverem muitos itens discrepantes, o desvio padrão vai ser alto, o que vai me dizer que as pessoas não concordam muito com aquela média, Tipo, aquela média só representa a média mesmo, Tipo, ela não representa um consentimento geral da equipe sobre aquela nota. Eu vou chegar um pouco mais lá amanhã, mas depois você dá uma olhadinha também sobre os conceitos de desvio padrão. Tá? Eu posso voltar depois com você no finalzinho aqui. Então aqui tem o João. Então, se eu fosse começar uma reunião de one-on-one estruturada agora com o João, como que eu faria? A gente marcaria uma sala, é algo reservado, então é só eu e o João. E eu explicaria para o João o seguinte, se fosse a primeira reunião com ele. Então, João, é o seguinte, eu queria coletar com você aqui algumas percepções suas a respeito de algumas áreas do conhecimento do nosso produto, do nosso projeto. E eu mostraria para ele que existe aqui o planejamento, a execução, a qualidade e tal. São várias áreas que acabam cobrindo boa parte daquilo que a gente vive no dia a dia. E eu gostaria da percepção dele de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 é muito bom, sobre cada um deles. Deixaria ele confortável para dar a nota que ele acha interessante naquele momento. É uma perspectiva totalmente dele. Eu daria um pequeno briefing sobre cada elemento, cada área do conhecimento, como planejamento, execução, qualidade. Por exemplo, eu falaria que planejamento, e esse briefing eu daria para todas as pessoas que depois fossem participar, que planejamento é tudo aquilo que a gente faz até começar a desenvolver um item. Simples assim. Perceba que a preocupação aqui não é que todo mundo entendam a mesma coisa sobre o que é planejamento, mas sim eu quero entender pela perspectiva da pessoa
qual a avaliação que ela faz daquilo que ela entende como planejamento. Diferente, né? Então, isso já vai dar muitos ganchos para você trabalhar o indivíduo, ou a percepção do indivíduo de alguma forma. E ganchos, inclusive, para a gente ir criando um ajuste generalizado no time também. Então, você vai entender e vai querer que ele dê a nota naquele dia daquilo que ele está sentindo daquele momento sobre planejamento, sobre execução, qualidade, etc. Ok? Deixa eu ver se tem perguntas. Beleza. E aí você começa, né, a fazer a pequena entrevista. E aí, João, o que você acha sobre planejamento? Aí o João vai dar nota, né? Então você perceba aqui que tem as colunas, né? As notas que eu coletei no dia 20 de julho, depois em outubro, né? E a ideia é que você consiga analisar. Então, essa aqui é a perspectiva só do João. E essas notas fica só entre você e o João. Essas notas não são compartilhadas. Eventualmente eu compartilho sim as médias, né, o consolidado, que é esse daqui, para que o time saiba qual que é a média, o desvio padrão do sentimento do time sobre aqueles itens pesquisados. Mas as notas do João só ficam entre mim e o João. E aí o que acontece? As notas elas vão dar os ganchos para as conversas, né? Então você não está tão preocupado em como que a pessoa entende planejamento ou execução, mas você está preocupado em, a partir da nota dela, entender como que ela justifica aquilo, né? Então ela vai dar um 4 e falar, não, acho que está muito bom sim, a gente tem feito isso, isso e aquilo, nosso planning tem sido certinho, está acabando no horário, a gente consegue sair de lá com tudo feito, blá 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 blá. E aí você vai ter uns ganchos mais interessantes quando as notas forem menores, né? Como, por exemplo, aqui a comunicação. Comunicação ele deu um 2, o 2 aqui na minha escala é um vermelhinho, e aí ele vai querer justificar o porquê da comunicação. E isso a gente vai ver um pouco também amanhã sobre quais os benefícios dessa conversa, né? Então eu estou preocupado aqui hoje só em explicar para vocês, por causa do nosso tempo, a mecânica de como eu aplico. Outra coisa interessante, o 2 de julho vai para um 3,5 em outubro. Então, eu não lembro por que ele colocou 2 aqui nessa época, mas provavelmente na época a gente conversou, eu tirei alguns insights disso. Você pode, como Agile Coach, até ter feedbacks para o seu próprio trabalho ou para coisas que você pode indiretamente fazer. Né? Tem coisas que você vai atuar de uma forma direta, que é totalmente o seu domínio, a sua jurisprudência, digamos assim. E tem coisas que você vai ter que atuar de uma forma indireta, porque talvez não seja só papel seu ou papel do seu time. Mas perceba que a nota aumentou, né? Então a percepção dele sobre comunicação melhorou. E a ideia é que se todo mundo tiver as suas percepções melhorando, você vai ter talvez uma sinergia um pouco melhor no time. Uma coisa interessante, quem for aplicar isso, é uma coisa que eu não fiz, mas que eu quero fazer, e se alguém for aplicar também pode fazer, é perceber se existe uma melhoria aqui, se ela tem uma relação direta com a produtividade da equipe, com a quantidade de itens feito, ou com a diminuição de bugs, enfim. Se existe alguma relação entre a melhora da percepção das pessoas aqui com, de fato, os resultados finais, os objetivos finais da equipe. Né? Com certeza existe, eu tenho isso para mim, eu constato isso na vivência que eu tenho, só que eu não consegui pegar os números para trazer e mostrar, tipo, olha o mês tal como era, olha no próximo mês e olha os dados como os dois melhoraram de acordo com a mudança ou pioria, né? Tem a melhoria e a pioria. Se piora a percepção, talvez piore os resultados, enfim. Isso seria interessante de alguém fazer e compartilhar com a gente depois. Muito bem, então olha que interessante. Um Agile Coach deveria estar muito mais preocupado com isso, e olha que riqueza que existe em você, numa conversa com uma pessoa, ter um 2 em comunicação, conversar com ela e entender aquilo que pode ser melhorado, e de repente, na avaliação seguinte, você percebe que isso realmente, na percepção dela, melhorou, porque você, junto com mais algumas pessoas, trabalhou no contexto para que isso acontecesse. Olha que nobre, né? Que papel interessante do Agile Coach, estudando o elemento individual, criando algum mecanismo que, a princípio, seria só do benefício do João aqui,
mas que, é claro, de uma forma abstrata, vai servir, vai beneficiar, você vai fazer coisas que vão beneficiar a equipe como um todo. E você vê isso melhorando no bimestre seguinte, né? Então você não vê, por exemplo, a secretária ou o gente boa fazendo esse tipo de análise e tirando esses insights para criar o seu backlog. E aqui, dessas conversas poderosas que a gente tem, você vai elencando as prioridades que você acha interessante, ou para trabalhar no indivíduo, que a gente vai falar amanhã, ou para trabalhar no contexto, na organização como um todo. Certo? E aí você vai ter, ó, eu estou mostrando aqui a Mariazinha, o Zezinho, né? Cada um tem o seu comportamento, tem alguns que são muito otimistas com algumas coisas, tem alguns que são bem pessimistas, tem alguns que falam assim, nossa, eu nunca vou ser um 5, ou isso aqui nunca vai ser 5, comunicação, sempre tem alguma coisinha para melhorar. Não, tudo bem, é a perspectiva dela e o parâmetro que você vai usar de comparação é aquele. Então, é importante saber o seguinte, quanto que aquela pessoa deu na avaliação passada e o quanto que ela está dando agora. Melhorou ou piorou, segundo a última análise que ela fez? Isso que é poderoso. E aí tem algumas que vão ser bem otimistas. Ah, não, tá tudo perfeito, 4,5. Ah, que vida boa, né? E às vezes até, por exemplo, aqui no Zé, tá tudo muito bom, né? Mas o comunicação tá um 3. E mesmo o 3 sendo uma nota possivelmente boa, né? Se ele desse um 3,5 aqui, já seria verdinho. Mesmo isso sendo uma nota acima da média, que seria 2,5, isso mostra um comportamento do Zé. Né? Por que ele dá 4 e 4,5 para tudo e só para comunicação ele dá 3? Deu aqui em julho, no caso. Né? Significa que talvez, né, ele não queira colocar um 2, uma nota tão baixa aqui, porque ele tem medo, sei lá, alguma coisa assim, mas ele avaliou uma menor, e aí a conversa que você vai ter com ele vai ser a mesma que você teria com o João, que viu que colocou 2 aqui e que depois colocou 3,5. Tem muita coisa que vai sair daqui. Né? Essas notas aqui, elas vão dar o gancho para a conversa e aí você vai aplicar eventualmente uma técnica, uma ferramenta ou outra para endereçar essas coisas. Então, amanhã eu vou falar sobre o que eu tenho feito, as experiências que eu já tive analisando esses dados, a análise que você faz em cada reunião e aquelas que são feitas olhando para o time como um todo, e a gente vai poder discutir como utilizar e explorar essa ferramenta da melhor forma possível. Certo? Esse é o nosso o dia 2, o dia de hoje. Eu vou abrir agora para perguntas, tá? Deixa eu só fechar aqui o compartilhamento da tela. Vou voltar para a apresentação. Eu vou abrir para perguntas. Minutos aqui conversando. Para quem precisar ir embora, uma ótima tarde para você. Obrigado por ter participado. Participe amanhã para a gente explorar um pouquinho mais essa ferramenta. E queria deixar aqui o jabá dos Jogos Ágeis, né? Algumas pessoas, desde a última vez que eu falei, já se cadastraram. Se você conhecer empresas que estejam procurando contratar pessoas de agilidade, Scrum Masters, Agile Coaches, Product Owners especialmente, indique jogosageis.gr8.com para elas, para que elas também possam se cadastrar como empresas e também participarem desse dia, para poderem transformar os participantes em potenciais candidatos nas suas empresas. Pessoal, muito obrigado, foi bem legal aqui o nosso dia. Eu vou mudar um pouco o contexto aqui da tela para que eu possa enxergar melhor o chat, tá bom? E obrigadão para quem já precisar ir embora. Deixa eu ver. Acho que assim fica melhor. Show, show. Então vamos lá para as perguntas ou comentários. O Cleiton, acho que é ali. Quando você vai coletar a nova avaliação, você mostra para a pessoa a avaliação anterior? Essa é uma pergunta que sempre aparece entre os membros. Tem alguns que não gostam de ver. Eu quero dar a nota que me vier na cabeça aqui agora. E tem alguns que gostam, né? Eu particularmente gosto para que a pessoa consiga comparar, né? Naquela época eu lembro que eu sentia e era um 3. Hoje eu sinto dessa forma e é um 4 ou é um 2. Né? Então acho legal para esse fator de comparação.
O Fábio estava com problema de visualização, espero que não esteja mais. Tu, tu, tu. A Edilene comentou, falando de olhar para os indivíduos, existem questões comportamentais que estão relacionadas à personalidade dos indivíduos e que podem prejudicar o clima, entrosamento da equipe. Como lidar com isso? Quais ferramentas o Agile Coach pode utilizar nesse contexto, sabendo que o ser humano é complexo? Faz sentido estudar mais sobre o comportamento humano? Olha, Edilene, é sempre bom, né? Se você está nessa posição que influencia pessoas e tem certa responsabilidade por pessoas e as pessoas são os principais elementos que vão compor os times e as organizações, faz todo sentido você nesse papel querer aprender mais sobre psicologia, filosofia, né, comportamento humano. As técnicas de coaching geralmente utilizam boa parte disso e as ferramentas de coaching elas já são direcionadas para poder trabalhar o comportamento e os sabotadores das pessoas, aquilo que motiva, aquilo que não motiva elas, fazer elas pensarem de uma forma positiva quanto aos objetivos que elas querem atingir, é sempre importante. Talvez o Agile Coach não tenha isso na essência dele ainda, né? O papel ele é muito uma derivação do que o Scrum Master tem sido ainda, mas talvez como um Agile Coach potente seria aquele que estuda esse tipo de ferramenta também e tenta endereçar essas questões, seja ele mesmo, ou seja, encaminhando a pessoa para responsáveis e profissionais dentro da empresa que podem lidar com isso. O Fábio Massa perguntou por que fazer a cada bimestre. Você também pode mudar isso como quiser, viu, Fábio? Você pode fazer mensalmente. Eu tento dar um tempo legal, porque eu já tentei fazer com menos tempo e as notas tendem a não ser muito diferentes. Então, em 2 meses é o tempo de você aplicar alguma coisa, ter um tempo de utilização e até ter um tempo para ver se aquilo foi consolidado ou se até teve uma pioria de alguma forma, né, nesse tempo. Então, 2 meses ali são basicamente 4 sprints para quem faz Scrum, por exemplo. Né? A gente está falando de 8 semanas. Eu acho que é um tempo razoável para ver se um item foi realmente absorvido, interiorizado pela equipe ou não. A Mari pergunta: ontem eu perdi um pouco da comparação entre a secretária e gente boa. Analisando a apresentação de hoje, você está avaliando o indivíduo e, consequentemente, melhorando a equipe. Gostaria de saber de que forma você cria o seu backlog. O backlog do Agile Coach ele vai sair, basicamente, dessas conversas que ele tem one-on-one com os indivíduos. A gente não tenta entender a equipe olhando o indivíduo, como eu falei, né? A gente vai ver depois, amanhã, que a equipe é um ser quase que totalmente independente e tem o seu comportamento dado que cada integrante acaba contribuindo com o seu perfil de alguma forma. Só que se você tirar um integrante de dentro da equipe, ele não representa a equipe como um todo, com as suas características, né? O gente boa é aquele que, agora falando do Agile Coach dos estereótipos, né? O Agile Coach gente boa é aquele que está só na comunicação e não tem talvez tanta disciplina, organização. Ele é o amigão de todo mundo. E a secretária é aquela que sabe bastante by the book tudo, controla bastante tempo, só que também é reativa quanto aos acontecimentos. Eles não tratam o ambiente, eles não leem o ambiente como é a sugestão da ferramenta, para poder identificar insights de atuação, como essa ferramenta do one-on-one também traria. Isso, a gente, só para completar a resposta da pergunta da Mari, analisando o indivíduo e, claro, né, consequentemente, a percepção dela sobre aqueles elementos, e aí você pode criar vários elementos, né, vários domínios, várias áreas de conhecimento com planejamento, por exemplo, stakeholders que tem lá, eu já vi que às vezes é muito abrangente e muito discrepante. Então, você pode começar a discriminar, né? Vamos avaliar só as áreas de suporte ao nosso time, as áreas de infraestrutura. São stakeholders importantes e discriminado ali, e as pessoas começam a dar nota só para aquele item. E à medida que aquilo vai melhorando, consequentemente, a tendência é que a equipe toda melhore também.
Realmente, como Scrum Master, eu tive uma pessoa que estava desanimada e ligou o botão de foda-se, né? Quando aconteceu isso ficou complicado, tá. É isso aí, ô Miller. Obrigado. O Fábio pergunta se a gente mostra para um CTO, por exemplo, né? Eu acho bem legal. Eu sempre, quando compartilhava a média das notas, eu incluía o gerente e o diretor. O gerente da nossa área e o diretor também. É legal eu não sei se eles acompanhavam tão de perto. Eu já tive gerentes que sim gostavam de saber, inclusive porque parte de algumas ações só o gerente pode resolver. Algumas coisas que podem aparecer nessas conversas, você como Agile Coach vai querer a ajuda do gerente para poder resolver. Então é do interesse dele saber também. O Wagner pergunta, para facilitar e melhorar a interação do one-on-one, existe algum problema em criar sub-itens? É isso que eu comentei sobre o stakeholder, o Wagner. Eu criei stakeholder, estava muito genérico, eu criei tipo time de infraestrutura. E isso você vai observando com o tempo e é importante também. A Edilene também pergunta, também tem a questão de tentar engajar terceiros, por exemplo. Terceiros é sempre uma questão interessante. Eu aplicava essa ferramenta com terceiros também, mas mais porque eu gostava de ter todo mundo como um time conversando ali do que por recomendação das empresas mesmo, porque geralmente quando você tem terceiros, esse tipo de ação, ela é tida como fala? Você não pode dar elementos de vínculo empregatício, né? Uma coisa assim com os terceiros, ou que você está avaliando e dando feedback, tem que passar por um comando hierárquico ali para conversar com os terceiros e tal. Então, eu fazia clandestinamente, porque eu acho importante. O Diego perguntou se o one-on-one tem sido bastante utilizado ou é algo que você criou com o seu dia a dia de trabalho. A ideia do one-on-one, ela é velha, né? Mas essa estrutura que eu uso há 4 anos. E aí alguns pares, colegas meus, começaram a utilizar também porque viram que era interessante. Diego, eu tenho um template sim, eu vou compartilhar ele amanhã. Eu faço um template específico para vocês e eu disponibilizo ele no Google Docs e vocês podem copiar e fazer cópias. Muito bem, pessoal. Se não tivermos mais perguntas, eu agradeço muito a participação de todos vocês. É uma ótima tarde para todo mundo. Foram bem ricas as perguntas aqui e amanhã a gente trabalha um pouquinho melhor essa comparação e como você pode utilizar alguns conceitos. Então vocês percebem como é nobre, né, o papel do Agile Coach, né? Não é só você ficar tão preocupado com aplicar um conceito ou outro, um framework ou outro, seguir by the book, Scrum, Kanban, etc. Mas olha como que você, a partir de uma necessidade latente com as pessoas ali, você sim emerge a sua prioridade do seu backlog, né? Então isso é legal. Show, galera, muito legal. Obrigado pela participação aí. A gente se vê amanhã e espero que vocês recebam os links aí do webinar. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigadão.